Você já viu José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, o Pulha, Dilma, Michel Temer. Foram 7 presidentes citados aqui desde a redemocratização, né, do Brasil. E você tem de um lado um homem que, no decorrer de todos esses anos, eu, apesar de pouca idade, tenra idade, eu acompanhava política já em 85. Falo sempre aqui naquela comoção nacional com a morte de Tancredo Neves. E aí, papai tinha uma empresa pequenininha, né? E sempre passava por impropérios, dificuldades, porque era sempre um governo pior do que o outro. José Sarney, não precisa nem falar, aquela situação que você comprava uma coisa hoje, amanhã era um preço, o outro era o outro, e nós éramos muito jovens, eu era criança, mas a gente lembra o desespero dos nossos pais. Veio Fernando Collor de Mello, a gente achava que o Brasil teria aquela solução, o caçador de Marajás. Olha, eu sinceramente, naquela época, mesmo saindo da infância, indo para a adolescência, eu não ia muito com a fuça daqueles estudantes na rua naquela época, não. Eu não ia muito com a fuça, aquele negócio de cara pintada, tal. E olha que eu tinha o quê? 11, 12 anos aí nessa época. Não ia muito com a fuça daqueles personagens. A Globo, insistentemente, que o Collor era ladrão, que o negócio do Fiat Elba, PC Farias, tal. E passou o que passou, veio Itamar Franco. Sinceramente, vou ser sincero para vocês, eu ainda apostei um pouquinho mais no Itamar Franco, gostei um pouquinho dele, né? Não entendia muito de política, nada, mas ia um pouquinho mais com a fuça dele. Depois veio Fernando Henrique Cardoso. No primeiro, segundo ano, né, eu já vi que a catástrofe seria total, porque eu, dos 11 anos, eu já trabalhava para o meu pai. Meu pai já fez eu trabalhar com ele, né? Então, eu acompanhava tudo muito de perto, principalmente porque dos filhos de mamãe eu sou o mais velho. Eu sou o mais velho, né, dos meus 2 irmãos. Então, eu sempre tinha que dar o exemplo. Eu sempre tinha que sair na frente. Pelo menos aqui na nossa família era assim que as coisas funcionavam. Então eu viajava com meu pai, ia para todas as bandas junto com ele, né? E era uma situação desesperadora, né? Porque era uma instabilidade danada. Muitas empresas quebraram na mão de Fernando Henrique Cardoso. E aí, passam-se os anos, eu entro no jornalismo, né? Ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso, vem o Pulha. Aí, papai já era, né, aposentado, já tinha trabalhado o que tinha que trabalhar, sofreu para dedéu, várias cirurgias, muito nervoso, tal, né? Meu pai começou a trabalhar como corretor de imóveis. Gente, era uma situação totalmente maquiada de Inácio. Nada estava bem. Roubo atrás de roubo. Era uma quadrilha tomando conta do país. O Fernando Henrique Cardoso era tudo que eu sempre expliquei aqui para vocês. A diferença do PT e do PSDB, o PT é aquela maneira escrachada de meter a mão no dinheiro do alheio. Basta ver os processos. O PSDB é aquela maneira bonitinha, mais engomadinha, de terno e gravata. E fala bonita, o português ao pé da letra. Já que o PT é aquilo que a gente conhece. Veio Dilma. Eu já trabalhava na minha profissão, com o Inácio também já estava na minha profissão, tanto é que eu entrei no primeiro ano de estágio na faculdade de jornalismo, né? Deixei de trabalhar com meu pai, aí ele aposentou mesmo, tal. E aí a gente acompanhou tudo que a gente acompanhou. Com o Michel Temer a gente viu aquelas reformas significantes, mas trabalhando anos no jornalismo, eu passei de repórter policial, eu fui repórter de política local aqui na minha cidade, trabalhei muito com jornalismo esportivo, fiz de um tudo na rádio. Como a gente estava no estágio, eu tinha muita vontade de aprender, eu amava trabalhar
em rádio AM, né? Na época, era a única rádio de notícias mesmo, o tempo inteiro aqui em São José do Rio Preto. Então eu chegava às 6 horas da manhã, só saía às 7 horas da noite, hora de ir para a faculdade. Isso aí foi durante muitos anos. No final de semana, eu ficava o dia inteiro na rádio, porque era programação esportiva, né? Tinha os times locais aqui, América, Rio Preto, Campeonato Paulista, Série A, Série B, Série C. Então a gente trabalhava com muita vontade. Mas, meus amigos, eu vou ser sincero para vocês, de tudo que a gente acompanhou, e eu não estou falando isso aqui para agradar, porque eu gosto, porque esse é boa parte do meu trabalho. Até então, naquele momento, eu nunca tinha visto um homem como esse. Fui conhecer um pouco mais de Jair Messias Bolsonaro, era 2015. 2015. Que a gente acompanhava as entrevistas que ele dava na Rede TV, aquela polêmica, a Globo tentando massacrar ele de todas as formas. Falei assim, pô, se a Globo detesta tanto esse homem e muitos desses artistas que a gente não suporta, não gosta dele, deve ter algum motivo. Deve ter algum motivo. Esse homem é diferente. É diferente. E a gente começou a acompanhar mais as ideias dele. E ele foi nos encantando, ele foi enchendo nossos corações de esperança, ele foi mostrando que, olha, ame sua pátria, ame o seu país, porque pessoas bravas, fortes, guerreiras, é que constrói uma nação consolidada, forte, firme. Primeiramente, o presidente Bolsonaro não fazia campanha lá em 2015, 16, 17, ou em 2018, porque obviamente, né? Mas ele nos ensinava. Ele não estava de olho ali na presidência por ganância. Ele estava querendo chegar lá para poder cuidar de mim, de você, da nossa família, nós como um todo. Direita, esquerda, centro, todos. Todos. Quando você mexe com um sistema que é isso que a gente observa, é óbvio que as reações serão as mais adversas. E o que esse homem passou, o que esse homem passa, e o que esse homem vai passar, você, eu, nós como um todo, estamos dispostos a passar? Estamos dispostos a enfrentar tudo que Jair Messias Bolsonaro enfrenta todos os dias? Os ataques, as barbaridades. Porque para um sistema tão podre como o nosso, fazer o que faz com esse homem, há um motivo para isso. Há um desespero. Talvez esse vídeo não chegue em quem tenha que chegar, ou talvez tenha poucas visualizações, ou muitas, mas isso a gente não pode deixar de expressar. Sinceramente, muitos de nós estávamos até afastados do caminho da nossa fé, do caminho do nosso Senhor, do nosso Salvador, aquele que cuida, ampara, zela e olha por cada um de nós, não 8 horas, 9 horas, 12 horas, não. Às 24 horas, 365 dias por ano. Muitos de nós estávamos, né, meus amigos? Eu tenho exemplos da minha família. Eu sempre levei a fé com uma importância muito grande, mas ele também nos mostrou o amor à nossa nação. Ame o seu país. Nos mostrou o quanto é importante estarmos ligados a uma religião, porque quem realmente tem os valores sólidos e concretos na religiosidade, no amor ao nosso Pai, dificilmente essa pessoa vai para o caminho do mal. Não vai. Porque os ensinamentos de Papai do Céu, é claro, é nítido. Não tem curvas, é reto. E também uma outra coisa que ele nos ensinou, nos mostrou, que para você conseguir chegar a algum lugar, nação, pátria, Deus, religião, família, problemas vêm, todos nós passamos, né, por diversas dificuldades. Enfrentá-los é a nossa obrigação, e conseguir passar por caminhos difíceis é prazeroso quando a gente chega lá e vence.
Às vezes, meus amigos, o amor à família é um filho que precisa de um cuidado a mais, é o seu próprio relacionamento, às vezes uma briga aqui, outra ali, outra acolá, isso é normal, mas sempre chegando a um objetivo. Família sempre juntas, né? E só aí nós já devemos muito a esse homem, já devemos muito a Jair Messias Bolsonaro. Só que aí ele ganha também como o presidente da República, e pela primeira vez na história desse país, nós sentíamos o cheirinho de liberdade, o cheirinho de democracia, de verdade. Nós poderíamos ser livres, nós pagaríamos menos impostos, nós teríamos aquilo que a gente sempre sonhou, nós poderíamos levar prosperidade para a nossa família, nós poderíamos sonhar um pouco mais alto, mas de verdade. Não aquele sonho onde você compra a sua casa, mas você nunca será dono dela, nunca. Você tem o seu automóvel, mas você nunca será o dono do seu carro. Nunca você é dono de nada. O sistema sempre é dono de tudo. E ele nos ensinou. Não fez mais, porque uma nação totalmente aparelhada em 4 anos é o equivalente a 4 horas. A 4 horas. Tamanho está enraizado o sistema pelo Brasil todo, por toda a nossa nação. Mas ele nos ensinou que para a gente conseguir chegar lá e conseguir estabelecer as nossas vitórias, nas nossas lutas, precisamos correr, precisamos ir atrás. E é isso hoje que o povo faz. Talvez Bolsonaro, muitos falam, ele devia falar menos. Talvez Bolsonaro, ele devia se doar menos. Talvez Bolsonaro deveria ser diferente do que ele é. Mas se ele fosse diferente, se ele falasse menos, ele não seria o que ele é. Não estou falando e fazendo esse vídeo por fanatismo político, não. Mas eu tenho que ser agradecido a um homem que ajudou, não só a mim, mas milhões, a enxergar um caminho de verdade, um caminho honesto, reto. E jamais essa dívida poderá ser paga, porque eu estou aqui no conforto de um estúdio que eu montei, graças a ele e a vocês que me acompanham aqui todo dia. Eu era um jornalista CLT. Se eu tenho tantos amigos, olha, chega a arrepiar, eu devo a esse homem que me apresentou vocês, o Bolsonaro me apresentou vocês, que faz parte da minha vida aqui todo dia. Agora, meus amigos, não podemos deixar ele na mão de jeito nenhum, por quê? E por quê? A gente está vendo as coisas mais nefastas que tentam fazer com ele. Eu não posso, moralmente, no fundo da minha alma, saber que esse homem que tanto fez por mim, eu não fazer o mínimo por ele, o mínimo dos mínimos, porque ele não me conhece, mas eu estou aqui todo dia, mas é o mínimo. Eu sou uma formiguinha no meio do... Né, um grãozinho de areia no meio de uma praia, mas eu quero poder ajudar assim como vocês também. Esse homem fez muito. Está na hora, realmente, de receber aquilo tudo que ele nos deu. Não estou comparando ele como um Deus, não, jamais. Mas para suportar tudo isso, eu não suportaria. E olha, eu me sinto bem treinado, sou professor de artes marciais, eu treino todo dia, corro todo dia, tal. Muitos de vocês também são fortes, aguentam o tranco. Mas eu não chego nem a unha mais encravada de Bolsonaro. Não consigo chegar. Não consigo e jamais chegarei. Meus amigos, ele vai conseguir. Esse aqui, para terminar, eu quero que vocês escutem essa palavra. Bolsonaro, muito obrigado. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo,
Continue lutando. Até o próximo vídeo, meus amigos. Grande abraço a todos, tá? Papai do céu ilumine e abençoe o lar, a casa de cada um de vocês.